Organizadora do evento, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários promove o desenvolvimento e o aprimoramento do transporte ferroviário do país. Marcelo Spinelli, presidente da entidade, falou que o Brasil é o país dos trilhos. Presidente, o que o governo Lula fez pelas ferrovias? Olha, o governo Lula ele teve alguns marcos muito importantes para a ferrovia. Eu confesso a você que na história recente do país, o governo Lula foi quem de fato empreendeu na execução da ferrovia. A Ferrovia Norte-Sul é uma realidade. Existem projetos em andamento como a Transnordestina, a própria Bahia Oeste. Ou seja, o governo Lula ele partiu para a execução de maneira muito efetiva. E outro grande legado que o governo está deixando é o planejamento. Ou seja, o governo definitivamente fez um planejamento, está transformando esse planejamento em projetos. E agora é o desafio, principalmente para quem vai dar continuidade ao governo, colocar em prática de maneira coordenada com os investimentos de portos e rodovias, de tal maneira que você tenha um corredor logístico cada vez mais competitivo. Como era o transporte ferroviário antes da desestatização em 97? Olha, tem alguns números que são chocantes, né? A rede ferroviária tinha um prejuízo diário de R$1 milhão, né? Pós-privatização, o passivo criado na rede, com toda a questão trabalhista e tudo mais, chega a mais de R$13 bilhões. A partir dali, uma realidade se transformou. Foram investidos pelas concessionárias até o ano passado R$22 bilhões. Só em arrendamentos e tributos, esse prejuízo que o governo tinha foi convertido em R$12 bilhões em arrecadação de impostos e arrendamentos. Ou seja, é uma transformação clara de pegar um negócio que dava dor de cabeça, que não produzia, tudo isso concretizado no aumento de produção de 100%, uma redução de acidentes de 80%, e trouxe uma competência de transformar a ferrovia numa malha que representava na matriz na ordem de 15% do transporte brasileiro para 25%, que é o que nós temos hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre dois problemas aí para o transporte ferroviário, que é o cruzamento rodoferroviário e também as invasões da faixa de domínio. São dois problemas importantes e têm que ser endereçados. A questão das conexões, né, sejam elas no interior, rodoferroviário, e principalmente nos portos também, nas ligações com os terminais, elas passam por um processo de planejar coordenado, ou seja, não adianta a ferrovia andar sem os portos andarem, sem os terminais andarem, e passa por um processo de execução coordenada. Então, hoje você tem casos, o caso de Santos, que a ferrovia está muito bem capacitada, mas o porto está com 100 navios na fila e com 1000 vagões parados por falta de espaço no armazém. Casos semelhantes você tem no norte, que a Ferrovia Norte-Sul nasceu e que não tem um porto compatível com o tamanho da ferrovia. Isso é uma maneira que tem que ser endereçada, ainda evoluiu muito, mas que deve agora ser uma prática muito forte para o próximo governo. Já no segundo ponto, na questão de invasão, essa é uma agenda que envolve uma ação coordenada também do governo, dos governos municipais, ministérios da cidade, ministérios do transporte, porque tem uma questão que envolve para a retirada de famílias invasoras, uma questão de indenização e de como você vai tratar socialmente essas famílias. Essa é uma agenda que requer investimento, e importante nesse marco novo regulatório é que a gente consiga endereçar mecanismos para que não só o governo, mas também a própria concessionária consiga investir com mais celeridade e dê soluções a esses problemas. O Brasil pode sonhar em voltar a ser um país dos trilhos? O Brasil já é o país dos trilhos. Eu não diria que sonhar. Sonhar talvez é coisa do passado. A gente tem que mudar agora esse discurso, né? A ferrovia é uma realidade, é moderna, tem um alto grau de competência e tecnologia. Convido a você a visitar todas as ferrovias brasileiras, que não perde para nenhuma ferrovia do mundo em termos de competência e tecnologia. O que nós temos sim é um grande desafio de investir da ordem aí de R$60 bilhões, fora o trem de alta velocidade, que requer mais de R$40 bilhões, isso para os próximos 10 anos, para trazer o peso da ferrovia dos 25% para os 35%, o que vai trazer uma competitividade enorme para a economia brasileira. Obrigado, presidente. Conversei agora com o presidente da NTF, Marcelo Spinelli.